E aí, bom dia, boa tarde, boa noite aí para os afetos e desafetos. Hoje a gente vai falar de um negócio interessante aqui, hein? Quem já assistiu aí os filmes Premonição? Pois é, galera. Não sei se vocês lembram disso, mas hoje eu vou estar fazendo uma breve análise dos filmes, se vale a pena voltar para eles, quais deles são os bons, né? Que vale a pena de fato assistir, e enfim, se isso assusta hoje em dia ou não, né? Então já vou começar respondendo a primeira pergunta. Aliás, a última pergunta. Não, não assusta. Mas vale sim a pena assistir todos. Até os mais fracos. Então eu vou fazer um breve recap, né? Pra quem não lembra, esse é um filme simples, mas que na época foi bem inovador. A gente não tinha ainda filmes onde. Filmes de terror, né? Especialmente aquele filme de maníaco, onde não tem o maníaco. Né? O maníaco aqui são as forças da natureza, né? É a própria morte, o destino final, a perseguição não vista do fim de todo ser humano. É isso que causa o grande terror do filme. Né? Então tá todo mundo sob perigo constante. E a morte, bom, até onde sabemos, aguarda todos nós. Então é um filme que deixa um certo impacto depois que você vê, porque assim como foi chegada a hora dos membros do filme, você imagina que a sua hora também pode chegar em breve. E assim como os membros do filme, os personagens, a sua também pode chegar de forma repentina e dolorosa. Uh, Esse filme, então, como eu disse, ele foi um pouco inovador na sua época, né? E, é claro, não obstante, foram feitos 5 filmes dessa franquia. E o sexto já foi anunciado. É, E aí, como é que dá para extrair tanto filme, né, de uma premissa que, embora interessante, pareça ser muito simples? Então, eles foram melhorando em algumas coisas e piorando em algumas outras. O primeiro filme, para quem assistiu e lembra, é o filme do acidente no avião. Então, a premissa é bem simples. Tá esse grupo de pessoas que vai viajar para a França para algum evento escolar, alguma coisa do tipo. E durante essa viagem, logo na decolagem, assim, acontece um acidente. O avião decola e 1 minuto ou 2, um acidente muito grave acontece, uma série de erros mecânicos atinge esse avião, fazendo com que todos os tripulantes, né, venham a perecer nessa explosão. Só que o evento na realidade não aconteceu ainda. Ele aconteceu somente na mente do personagem. E o que isso quer dizer? Que é, é, esse evento pode ser alterado por esse personagem que descobriu esse evento. Né? Então, dada essa premonição, esse personagem principal, que tem a premonição, ele tira todas as pessoas do risco da morte, salvando-as da morte. Porém, a ideia é que no filme a própria morte é um ser ativo, né? Ela não é uma força apenas da natureza. Ela tem inclusive humor. E o interesse da morte aqui, nesse caso, é refazer aquilo que deu errado, né? Ou seja, buscar todo mundo que sobreviveu e entregá-los finalmente à devida morte, né? Cada um morrer como deveriam ter morrido no acidente. A questão que fica claro nesse filme é que a morte quer refazer as coisas na mesma ordem, com o mesmo plano que ela tinha durante o avião. E isso é interessante, essa premissa, a princípio, porque dá uma esperança aos personagens de que eles podem evitar o inevitável. Porque se eles souberem quem é o próximo na lista da morte, eles podem fazer de tudo para evitar que essa morte aconteça. A questão é que eles vão eventualmente descobrir que toda vez que alguém evita a morte pula para o próximo da lista. E quando a lista termina, ela começa a lista do zero, né? Buscando aqueles que conseguiram escapar. Ah, Até aí, filme excelente, só que fica claro: nesse filme sempre todo mundo morre. Porque mesmo quando o filme acaba, tem um evento e essas pessoas, é claro, elas vão eventualmente morrer, como discutimos aqui no início do vídeo. Né? A morte é o fim de todos. E o filme deixa isso bem claro, que até mesmo o protagonista, depois de estar salvo, ele vai perecer. E aí,
a gente tem aqui toda uma estratégia, né, dessa morte para alcançar as pessoas nessa mesma ordem em que elas morreriam no acidente. Porque o acidente não foi uma simples explosão, né? Ele é um acidente que progressivamente vai piorando as condições do avião. E algumas pessoas vão se perdendo ao longo dessa decolagem, até quando ele explode em chamas. Isso é interessante, né? Então, quando a gente vai ver todas as pessoas dentro desse avião vão morrer nessa ordem, e no final das contas, todo mundo morre no filme, segredo pra ninguém. Aí vem o Premonição 2. E o Premonição 2, o que é que ele pretende encaixar aqui? Primeiro, ele vai buscar algo que o Premonição 1 fez de meio creepy, assim, que era colocar um personagem enigmático, que era um coveiro, ou, enfim, um médico legista, a gente não sabe exatamente o que ele é. Mas é ele quem diz que a morte tem uma lista e que ela não gosta de ser passada para trás. Só que no primeiro filme ele é só um cara esquisito. A partir do segundo filme ele parece ser o próprio enviado da morte, talvez, um mensageiro sinistro que sabe das coisas ocultas, né, desse mundo sobrenatural aí, dessa morte que persegue as pessoas. E aí ele vai exagerar um pouco nesse viés e vai introduzir um outro elemento, que é o seguinte: nem toda a morte é necessariamente por acidente. Algumas podem ser de pessoas tentando lhe tirar a vida. E aí esse filme ele já pega a ideia do acidente também inicial, né, que causa a premonição e que é evitado por algumas pessoas, e ele dá uma subida no tom, né? E aí ele faz um acidente, um engavetamento numa rodovia. E aí a mesma coisa, a ordem que as pessoas morrem nesse acidente vai ser a ordem que elas vão morrer no filme. Só que algumas pessoas ficam obcecadas com essa ideia de que uh, elas não necessariamente evitaram a morte e, na realidade, terem evitado a morte na rodovia causou uma morte muito mais dolorosa posteriormente. Então, algumas pessoas ficam querendo vingança, né, contra o protagonista do filme, que gera essa ideia de que a morte aqui ela pode ter agente humano quando alguém está disposto a matar e fazer o trabalho por ela. Né? Então tem um elemento interessante porque agora a gente tem dois maníacos, né? Você tem a própria morte que persegue os protagonistas, mais outros personagens que se veem na situação de fazer o mesmo. Aqui tem mortes muito bem elaboradas durante o filme, tem algumas situações bem interessantes, mas ele é um filme bem direto, né? O drama é tão leve quanto o primeiro. Os atores são melhores do que o primeiro. Realmente, os atores do primeiro são bem fracos. Mas não são os piores da franquia. Já vou chegar lá. Então, mais uma vez, todos morrem no final. Vamos lá para o Premonição 3. Esse aqui é bem curioso. Que eles começam a pegar essa ideia de que a ordem das mortes tem que ficar mais clara para o espectador. Né? Então eles fazem o seguinte, eles planejaram essa cena muito legal no início, onde uma série de erros, defeitos e outras pequenas ocorrências numa montanha-russa causam um grande acidente. E a montanha-russa tem uma ordem, né? Em que as pessoas se sentam ali nos carros. Então, quando as pessoas saem dos carros e evitam esse acidente, a gente sabe a ordem que elas vão morrer, por causa que é a mesma ordem que os carros estão enfileirados. E eles introduzem também a ideia de que dá para você ter uma noção de que a morte está chegando. Isso é algo que vem do segundo filme, o primeiro tem um pouco, que embora as premonições, como a primeira premonição inicial, não vão acontecer novamente. Mas outras dicas no mundo real que dão uma má sensação, né? Uma pulga atrás da orelha, podem ser dicas que vão manter os personagens vivos. No caso do terceiro filme, e tem um álbum de fotos em que, antes de que os personagens entrem na montanha-russa, eles tiram várias fotos desses garotos da escola e tudo mais. E nas fotos tem as dicas de como essas pessoas vão morrer. Isso é um baita de um furo na história, embora seja muito interessante. Porque assim, se as fotos foram tiradas antes, quer dizer que a morte sabia que eles evitariam a montanha russa. Então eles não enganaram a morte, simplesmente a morte os poupou
E isso eu acho que quebra um pouco a lógica do filme, tira um pouco as esperanças, né? Não que tenha, já ficou claro que todo mundo vai morrer no final, sempre. Esse filme é bem interessante, o set, né? A construção das mortes é bem curiosa, são bem legais. Ah, e tem toda essa ideia. Não, perdão, aqui é que tem um maníaco, né? Ah, neste, no 2 né, não exatamente, é mais ou menos, né? Mas no 3 realmente tem um maníaco que também quer vingança contra o protagonista. E aí gera mais uma fonte de onde a morte pode vir, né? Esse acidente inicial também é muito bem planejado. As cenas são bem montadas. Realmente muito interessante. Os atores também são bem melhores. E a gente vê que tem uma tendência, né, de melhorar os atores aqui. E os acidentes ficarem mais interessantes. Só que aí vem o 4, que inclusive não tem o nome de Premonição 4, só Premonição. É, tá aí esse filme 2016, sei lá. Enfim, esse filme é o mais fraco da franquia. E este, para quem não se lembra, é o filme cujo acidente principal, o acidente inicial, é um acidente de Stock Car, né? Então, esses colegas vão ali no assistir uma corrida de Stock Car, né? Tudo dá errado, os carros começam a bater, alguns saem da pista, quebram a, a cerca de isolamento e vão bater nas arquibancadas. E a falha estrutural da própria pista faz com que as bancadas, né, os assentos caiam, né, o teto caia sobre as pessoas. Esse aqui de longe é o pior dos setups iniciais, porque aqui, ao contrário dos outros, você não sabe a ordem que as pessoas morrem se a câmera não mostrar elas morrendo de uma ordem específica. É mais estranho ainda porque sempre o protagonista é capaz de ver as mortes para que ele distinga a ordem das mortes no filme e saiba, né, quem é o próximo e gere aí um elemento de drama. Aqui não faz sentido o protagonista saber porque é um caos, tem gente morrendo em todos os lados. Então é muito bagunçado. Esse filme tem péssimos atores, piores do que os do primeiro filme. As mortes são muito rápidas, absurdas, com efeitos ruins. É, e com um humor estranho. Não é nem um humor negro, é um humor esquisito. Humor negro os outros têm. Isso aqui é tentando fazer piadinha da Marvel dentro de um filme de terror. É muito esquisito. Mas não é um filme que você vai ficar com raiva de vê-lo. Tá? Ainda assim, tem algumas cenas muito legais. A cena da morte de uma mulher lá que, enfim, cuida de umas crianças. Tem umas coisas bem interessantes. Então, esse filme de todos não é o pior. Aliás, ele é o pior de todos, mas ele não é insuportável, tá? É um filme legal de assistir. Ele também é um dos mais rápidos, é curto, dura pouco. Mas deu pra ver que acabou o dinheiro aqui da franquia, né? Por incrível que pareça, os 3 primeiros filmes foram sucessos muito grandes. E aí, de repente, você se vê nessa situação onde o quarto filme é feito com um orçamento muito pequeno, né? E aí entramos no quinto filme. Esse filme aqui é uma volta às origens. Não só isso. Ele acontece antes do primeiro. E ele aborda também um cast, né? Um grupo de personagens centrais da mesa que trabalham para a mesma empresa. E o acidente principal é esse acidente de uma ponte que desaba, né? A ponte que estava em reforma desaba. E então a pessoa vê esse desabamento, né, em sua premonição e salva quem ele consegue. E aí, óbvio, essas pessoas vão morrendo uma por uma. Esse filme aqui de longe é o que gastou mais dinheiro na produção. Os efeitos especiais dessa ponte aqui estourando, cara, são sensacionais, sensacionais. Eles filmaram de um ângulo bem humano, assim, sabe? Parece que você tá vendo o acidente acontecer de longe. É cinematográfico e ao mesmo tempo realista, assim, sabe? Pé no chão. Se vocês já viram imagens de pontes balançando e partindo, tem coisa até pior, né, na vida real.
tem vento que faz a ponte torcer e virar de cabeça para baixo, né? Então, eu achei bem interessante essa destruição, ficou muito maneiro. E eles não gastaram dinheiro só nessa parte, né? Tem várias cenas sensacionais nesse filme. Então já começa aí, né? Tem uma cena principal, né, que seta todo o filme, muito bem elaborada. A ordem das mortes fica clara, mas ela não é tão organizada quanto no terceiro filme ou no primeiro filme. Mas ainda assim é bem óbvio quem morre em qual momento. E esse filme insere outro elemento muito interessante. Ele coloca uma pessoa que se salvaria da morte de qualquer forma. Essa pessoa que participa do. Está no ônibus com os personagens que morreriam, mas na premonição, essa pessoa não morre. E quando o protagonista salva todo mundo, essa pessoa também se salva, né, na vida real, né? Não só na premonição, mas na vida real essa pessoa sai ilesa. Ou seja, ela não morreria de forma alguma. E isso gera um atrito entre os personagens em um momento em que eles começam a conjecturar a ideia de que a morte pode estar querendo balancear as coisas, não por necessariamente matá-los, mas pela ideia de que alguém morra. Então surge aquela ideia de que os personagens podem é, pagar, vamos dizer assim, para ficarem vivos se eles eliminarem outras pessoas, né? E que essas pessoas morram no lugar deles, né? E assim eles saem ilesos. Isso joga esse drama. Outra também, o drama desse jogo, desse filme, perdão, é bem mais interessante. Você tem, por exemplo, um casal que é de namorados e que tinha terminado o seu relacionamento antes do filme e agora eles são forçados a sobreviver juntos. Né? Então eles não podem mais se separar como era a intenção de um dos namorados. Isso gera uma tensão emocional no filme, né? O cara ter que, de repente, cuidar da vida de sua ex, mesmo ele não tendo o que ganhar com isso, a não ser a bondade em seu coração de fazer o bem, né? Então fica um clima, né? Um clima estranho. Isso é legal. Filmes de terror precisam de ter personagens interessantes que tenham arcos interessantes para que você queira que eles sobrevivam, né? Senão, é só um vídeo com várias mortes, né? Tem que ter essa coisa para ficar interessante, para ficar legal. E esse filme tem. Então, a meu ver, o 5 é o melhor filme. E aí vamos pra minha ordem, né? O que eu acho aqui que encaixa melhor, né? Quais desses filmes aqui são mais interessantes? Então, pra mim, o primeiro filme é Rei, tá? Perdão, o quinto filme é o melhor. Melhor filme que tem. E aí o consenso das pessoas, na realidade, é que o segundo é o melhor e depois vem o primeiro, né? E depois o quinto. E eu penso exatamente ao contrário. Eu acho que o quinto filme é o melhor. É, e o terceiro filme é o segundo melhor. Aí depois vem o primeiro e depois o segundo. E é engraçado isso, porque as pessoas costumam colocar o segundo na frente do primeiro, mas eu acho que o segundo ele não inovou o suficiente para ser um filme diferente. É, e eu acho que as mortes dele não são tão interessantes quanto as mortes do primeiro. Assim como os personagens do primeiro, eles passam por toda uma jornada de aprendizado sobre o que está acontecendo. E os personagens do segundo, eles meio que, né, absorvem por osmose ali a realidade dessa tragédia e já sabem tudo logo de cara. Então, para mim, é nessa ordem, tá? Isso porque o 5 e o 3 são os que inserem mais drama entre os personagens. Portanto, você quer que os personagens daqui sobrevivam. O segundo não tem muito disso. Né? Você não se importa muito. Até chegar no final do filme, aí você tem os seus favoritos, né? 2 ou 3 personagens. Uma coisa que o segundo tem em vantagem nos outros é o acidente no final, né? Que é muito legal. Uh, o acidente do final do terceiro, para mim, ainda é uma das melhores ocasiões.
né? Uma das melhores coisas. E o acidente no final do primeiro é o que faz ele ser pra mim o melhor de todos. É que o último acidente que acontece no quinto filme é o acidente do primeiro filme. É o avião. Então, assim, o filme termina, os caras se salvam e entram no avião que explode do primeiro filme. Então, assim, para mim, pegou o melhor de todos os outros 4 filmes e colocou num filme só. Muito melhor, bons atores, efeitos especiais incríveis. As mortes são bem mais interessantes. E o legal do 5 é que o setup das mortes, ele é ambíguo. Até aqui, né, até o 4, você vê as coisas entrando numa ordem específica para que a pessoa morra. E aí talvez ela consiga evitar uma ou outra coisa, mas morra no final. O 5, ele coloca várias coisas aleatórias e qualquer uma delas pode matar. Tem uma cena mesmo que uma mulher morre fazendo uma ginástica, cara. E acontece tanta coisa, ela pode morrer de choque, ela pode morrer quebrando o pescoço, ela pode morrer uh, uh, caindo um pedaço de telha em cima da cabeça dela, várias coisas saindo do lugar. Então você não sabe qual daqueles elementos que estão sendo posicionados vai ser a ferramenta da morte no filme. Enquanto nos outros é muito óbvio. Olha, isso aqui que vai matar. Talvez não seja o protagonista, mas outra pessoa vai morrer por causa desse esquema que está se montando aqui na minha frente. E o 5 é mais criativo. Ele é mais difícil de você saber o que vai acontecer. Portanto, é o meu favorito. E o 4, né? Pra mim é o pior. Não é um péssimo filme, é um filme medíocre. E por ser pequeno, né? Não faz dele um filme horroroso. Se ele fosse grande, ia ser insuportável. Por causa dos péssimos atores nele, né? Atuação muito ruim. Mas o 4 é o mais fraco. Mas ele não é ruim, como eu disse, tem algumas cenas, né? Alguns setups nele muito legais. Que eu acho que vale a pena assistir. Então, a minha ordem é essa. 5, 3, 1, 2 e 4. E o 2 aqui, né? Quem achava que ia ser o primeiro pra mim. E assim, eu tenho esperança, embora estamos vivendo no ano de 2023, que o sexto filme seja tão bom quanto o quinto, né? Eu sei que é esperar muito. A gente tá tendo uma enxurrada de filmes ruins, né? Porcaria atrás de porcaria, especialmente no gênero de terror, né? O terror não tem mais graça. O terror de hoje ele é safe, ele é seguro, né? Isso faz com que a gente tenha sem graça, né? O terror tá sem graça, não assusta e nem te faz mais pensar, né? Quando você via a premonição, você ficava assim, poxa, eu tô vendo aqui as coisas, coloca, será que eu vou morrer agora, né? Quando você via aquele do Fred Krueger, né? Esqueci o nome. E você ia dormir depois do filme, e você, poxa, se eu sonhar com Fred Krueger, né? E eu falo Krueger, né? Não é Krueger não, Krueger. E os filmes de hoje não te deixam mais com uma questão, né, na cabeça, um medo posterior ao filme. Não, você sai do filme e tanto faz, né? Foi um tanto de grito, exagero, efeitos especiais e ketchup. E a série Premonição, com exceção do quarto filme, te deixa realmente um pouco assim, olhando para o redor, para saber tudo que está se posicionando e aonde que você pode se acidentar. Então você fica meio com medo de sofrer um acidente dentro da própria casa. Por isso que eu acho que é uma franquia de terror muito boa para os nossos tempos. E espero que o sexto filme não nos desaponte, embora seja 2023. Muito obrigado a todos, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.